Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com mais uma videoaula de Geografia, né? Da primeira unidade do segundo bimestre, que é a unidade 4, Brasil Agropecuária. E hoje nós vamos tratar espaço rural, né, brasileiro. Hoje nós vamos tratar da pecuária, ok? Então o que seria essa pecuária? A pecuária é uma importante atividade econômica desenvolvida no espaço rural, tá? Então, quando a gente fala de pecuária, é o conjunto das práticas, das técnicas, né, com o objetivo de criação de animais. E esses animais podem ser suínos, como os porcos, os galináceos, como as galinhas frangos, os equinos, como os cavalos, os caprinos, como cabras e bodes, ovinos, ovelhas, criação de peixe, piscicultura, né? Então, são criação de animais e suas técnicas. É isso que define a pecuária. Você está vendo dois gráficos aqui no livro de vocês, na página 9, né? Esses dois gráficos é a participação na produção de suínos em 2016, segundo trimestre, né? Então, nós temos aí o maior produtor de suíno, que é o Sul, tá? Devido às pequenas propriedades e às granjas, né? Depois nós temos com 13% Centro-Oeste, que é a região de Goiás, Mato Grosso do Sul. O Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Nós temos o Sudeste, com 19%, que é o segundo maior produtor. Depois vem o Centro-Oeste, depois o Nordeste e o Norte. Né? Vocês vão ver que o Norte a produção é bem pequena, devido ao fato de lá estar envolvido com outros tipos de produções. Né? E a questão das cooperativas que não incentivam também, né? Participação na produção de frangos em 2016, o maior produtor de frango também é o Sul, seguido pelo Sudeste, pelo Centro-Oeste, pelo Nordeste e pelo Norte, ok? Então, o que explica essa maior produção aí lá na região Sul? Devido ao terreno, as condições do terreno, que não são muito propícias para a mecanização da agricultura, são pequenas propriedades, é onde no Brasil se localiza a maior porcentagem de pequenas propriedades, né? Geralmente nas pequenas propriedades com terrenos que apresentam terrenos menos profundos, com muita pedra e com muito dobramento da topografia do solo, muitas morros, montanhas, serras, geralmente a produção da pecuária se desenvolve mais. No caso das granjas de frango, de suínos e assim por diante. Nós temos aqui duas imagens. Criação de suínos em propriedades rurais em Turnópolis, Santa Catarina, e criação de frango para abate em Cunha Porã, Santa Catarina, em 2015. Então você está vendo aqui, ó, suinicultura e a criação de aves. Tá? Contudo, como você pode perceber, por meio dos gráficos, a região sul é a principal produtora de suínos do país. E aí você tem Santa Catarina, dos 3 estados da região sul, Santa Catarina é o maior produtor de suínos e o Paraná é o maior produtor de frangos. Tá? Contudo, a criação de bois ainda é a atividade pecuarista mais praticada no Brasil. E todas as vezes que a gente fala de pecuária, você fala, tem um pecuarista ali. Lembrando, esse pecuarista, ele pode ser criador de qualquer tipo de animais. Por exemplo, ele pode estar criando ovinos, pode estar criando suínos, né? Mas no Brasil a pecuária é muito ligada à produção de bois, né? E o Brasil tem um grande rebanho. O rebanho do Brasil é o segundo maior rebanho do Brasil, do mundo, só perdendo para a Índia. Mas na questão de rebanho propício ao mercado, depois que são vendidos para abater para o consumo, para fornecer carne como matéria-prima para as indústrias e para o consumo geral de alimentos, né, o Brasil é o maior produtor. Por quê? A Índia tem o maior número de cabeças de bois, de gado. O Brasil não. Mas, no entanto, lá na Índia, como a vaca é considerada sagrada, lá ela não é utilizada para o abate comercial e nem para se comer a carne. Então, automaticamente, o Brasil é o maior produtor, né, para suprir os mercados de carne. Tá ok? Olha só.
Em 2015, o rebanho brasileiro ultrapassava 212 milhões de animais, né? Isso aí também está incluindo os búfalos, que é um animal típico da região norte, né? E das regiões alagadas, como no Pantanal, e principalmente o búfalo é originário da ilha de Marajó, lá no Pará, tá ok? Pessoal, a pecuária. A pecuária ela é dividida em duas modalidades, a extensiva e a intensiva, né? A intensiva geralmente é uma pecuária utilizada para a produção de leite, aonde o gado fica em locais menores, em pequenas propriedades, né? E se faz um manejo mais próximo com esse gado, dividindo essa pequena propriedade em subdivisões, né? E colocando o gado em determinadas regiões dessa propriedade. Vamos supor, eu tenho um pasto lá, eu divido em 4 partes. O boi vai ficar pastando numa determinada região, para não pisotear a grama, depois eu migro ele para outra região. Isso é manejo, é a forma que eu vou lidar com o gado dentro da propriedade. Então, a propriedade intensiva, a pecuária intensiva, é uma pecuária de pequenas propriedades. Já a pecuária, e muito utilizada para a produção de leite também, o confinamento, para engorda, né? Tudo isso é uma produção intensiva. Agora, quando o gado é produzido numa propriedade de produção extensiva? São as grandes fazendas que você encontra principalmente na região do Centro-Oeste, na região do Mato Grosso, né, em algumas áreas do Pará e do Amazonas. Você tem uma imensa propriedade que você cria ali centenas de cabeças de boi, coloca para engordar ou para criação, ok? As atividades ligadas ao espaço rural apresentam características peculiares e são bastante diferentes, porém o uso da tecnologia no campo é cada vez maior, mudando a antiga visão do espaço rural como um lugar onde a tecnologia não se aplica. A gente pensar o campo hoje e a pecuária, né, é pensar em muita tecnologia. Vamos supor, se você visita uma leiteria, uma fazenda que produz leite, você vai ver que as vacas que estão lá são registradas, são vacas selecionadas, que conseguem produzir uma quantidade de quilos de leite por dia muito grande, batendo recordes até de 50 quilos de leite por dia, né? Em 2 ordenhas de 25 de manhã, 20 à tarde. Então, é uma produção muito grande, né? E esses animais geralmente comem ração específicas, com nutrientes, né? Com fibras. Esses animais são medicados, né? Tem toda uma asepsia, todo um processo de manejo com muita técnica e com muito conhecimento técnico. A genética e a robótica na pecuária intensiva. Como a gente já falou, hoje em dia, na criação de gado, você ainda pode ter uma grande fazenda para engorda, né? E que você não tem um manejo muito próximo e não tem a utilização de muitos medicamentos. Mas você, mesmo assim, vai utilizar rações, sais minerais propícios para o desenvolvimento, né? Para o combate aos parasitas, medicamentos que vão fazer o gado engordar mais rápido, que vão combater os parasitas. Você também tem cruzamentos que vão melhorar a maciez da carne, o tamanho da carcaça do animal, para que aquele animal não tenha muito ossos, mas que produza muita carne e gordura, que é uma carne mais aceita e mais macia no comércio. Ok? A questão da robótica, principalmente na pecuária intensiva, na produção de leite, vocês podem observar aqui na imagem, né? Nós temos uma produção de leite mecanizada, com ordenha mecanizada, mas em alguns casos nem se utiliza mais a mão de obra humana. As máquinas conduzem os animais pelas baias, os coxos liberam comida na hora deles ir para a ordenha, então eles vão passando por um processo todo esquematizado que leva ele desde a alimentação até a ordenha desse animal, sem que haja, né, a intervenção humana, a não ser para controlar as máquinas e para programá-las. Agricultura. A importância do Brasil na produção mundial de alimentos.
Tá? O Brasil, como um grande produtor de alimentos, como o primeiro produtor de soja, como o primeiro produtor de carne bovina para exportação e até para atender o mercado interno, segundo maior produtor de frango, né, de suínos, então você observa assim, por que que a agricultura brasileira sofre perante o comércio internacional? O Brasil é um país emergente, ou seja, isso significa que é um país com poucos investimentos, né? E os investimentos que vêm dessa área são os investimentos feitos pela iniciativa privada, pelas empresas que dominam os setores, né? Geralmente o subsídio do governo, a ajuda, quando eu falo em subsídio, eu estou falando de ações que o governo financia a produção no Brasil, são muito escassas, principalmente para as médias e pequenas propriedades. Então, o Brasil sofre com os subsídios internacionais. Por exemplo, um país como os Estados Unidos, em que o governo e o Estado pagam parte da produção para o agricultor. Então, o custo dele de produção é menor. Ele vai gastar menos para produzir. Então, automaticamente, o produto dele vai chegar no mercado internacional, quando ele for vender, com um preço menor. Isso causa uma competição desleal com os produtos de países pobres como o Brasil. Tá? Então, isso é uma questão que acaba que atrapalhando o comércio no Brasil. Quanto à questão do agronegócio, é comum, no entanto, a associação da palavra agronegócio apenas a grandes empresas. Mas o agronegócio, enquanto tudo que envolve o setor de produção, né? Técnicas, empresas tecnológicas, empresas que fornecem produtos, herbicidas, fungicidas, maquinários, transportes, que é a logística, feiras, né? Produtores, cooperativas, né? Prestadores de serviços, técnicos, agrônomos, né? Tudo isso forma o agronegócio. E a gente costuma pensar que o agronegócio, principalmente quando você vai nas feiras, e aqui na região nós temos uma feira muito importante, que é a Tecnoshow, né, que mostra todo o desenvolvimento de manejo e de novas técnicas e modernidades e maquinários e manejos que são desenvolvidos durante o ano. Então as empresas aproveitam essa feira agropecuária para mostrar suas novidades no mundo do agronegócio, da agricultura e da pecuária. Então, de certa forma, a gente liga muito isso aos grandes produtores, devido aos custos e aos preços da produção de precisão, que é aquela produção totalmente monitorada por técnicas. Então, o que você tem aqui? Uma ideia de que o agronegócio é somente para os grandes, mas os pequenos agricultores também aproveitam dessas técnicas, né? Também têm acesso a essas técnicas devido à viabilidade que os meios de comunicação hoje permitem, os aplicativos, né, que pode constar doença em um tipo de vegetal ou não, ok? Então vamos aqui. O Brasil é um grande produtor de commodities. O que seriam esses commodities? Esses commodities seriam produção de alimento para abastecer o mercado internacional. Então, como o Brasil não tem uma indústria muito desenvolvida, automaticamente a gente, no meio agrícola e pecuário, a gente tem uma grande tecnologia, somos grandes produtores de alimentos, mas infelizmente ainda a gente produz alimentos para abastecer os mercados dos grandes países, com economia muito fortalecidas. Enquanto eles desenvolvem tecnologia, nós alimentamos ele com a nossa produção agrícola. Olha aqui, pessoal. Sede nacional da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, onde se realizam estudos importantes para a produção agropecuária nacional brasileira. Por exemplo, a Embrapa produz variedades de soja, fabricação de maquinário agrícola em Canoas, Rio Grande do Sul, silos para armazenamento de grãos da agroindústria na área rural de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, e trabalhadores em frigorífico no Acre. Então você vê toda a tecnologia envolvida no meio agrícola, no espaço rural.
Isso tudo envolve questões de agronegócio. Frango para exportação, maquinário para exportação e para as novas tecnologias do campo, indústria de pesquisas tecnológicas, né? Silos de armazenamento para melhorar o condicionamento da produção. Aqui tem uma atividade, pessoal, e essa atividade é muito interessante. Vocês podem acessar o site da Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, né? E lá vocês vão clicar em produtos e em cotações, para vocês verem a cotação do café, da soja, do boi gordo e do milho, né? Então a Bolsa de Valores é um lugar onde as pessoas negociam produtos, né? E vocês podem observar, quando vocês colocarem os preços aqui, por exemplo, o preço da saca do café arábico, o preço da soja, né? As previsões para o futuro de valor, os preços que já tiveram. Observa para você ver como que os preços mudam. Por exemplo, a última variação muito grande de preços que nós tivemos no Brasil foi por causa do boi gordo, né? Subiu, o preço da carne subiu disparado no mercado. Por quê? Porque países de fora começaram a comprar mais boi nosso. Então, automaticamente, as exportações aumentaram e subiu o preço aqui dentro, além da oferta e da procura. Essas vendas no mercado internacional desses produtos é que vão gerar a balança comercial brasileira. Então, assim, no caso do boi gordo, eu tinha um valor X pela arroba, né? Vamos supor, a arroba era cotada em R$100. De repente, a gente aumenta as exportações porque lá fora tem alguns países comprando mais. Então, a gente vai retirar mais boi daqui e vai vender para o exterior, vai exportar. Conforme falta carne no mercado interno e as pessoas procuram e a carne falta, aumenta o preço, né? Isso gera inflação, porque com o mesmo dinheiro a gente já não consegue mais comprar o mesmo tanto de carne. Porém, se eu exporto mais, eu aumento os lucros da balança comercial. Ela fica mais positiva, porque quanto mais eu exporto, mais dólares entra no Brasil. E se eu importar, se eu comprar de fora, se eu compro muito de fora, entra produto e sai dólares. Então, o interessante é a gente exportar mais do que comprar, para que o saldo da balança fique positivo. Então, é assim. Observe o exemplo. Balança comercial está equilibrada. Mesmo tanto que eu compro, eu vendo. Se eu vender mais, ela fica positiva para mim. Entra mais dólares. Se eu comprar mais e vender pouco, vai ter que sair mais dólares, entra mais produtos, mas, no entanto, sai mais dinheiro. Então, o saldo para mim fica negativo. Então, essa é a balança comercial. Dá uma olhada aqui, pessoal. Comércio de produtos agroalimentares do Brasil entre 1995 e 1913. 2013. Olha exportações de alimentos. Olha exportação de alimentos, né? Importações e a balança comercial. Então, no verdinho, você vê como que as exportações nossas aumentaram. Desde 1995 até 2013. Olha o tanto que aumentou nossas exportações. No entanto, as importações, elas baixaram em 2013, depois elas começaram a aumentar em 2013. 2004, 2002, 2005 abaixou. A partir de 2008 começou a aumentar. Então quer dizer que nós vendemos mais do que compramos. Então qual que é o saldo da nossa balança comercial? Na questão dos alimentos, ela é positiva. Mas só que no saldo geral, a gente importa outros produtos que são feitos lá fora e que nós não conseguimos produzir aqui no Brasil ainda. Ok? Então, vocês observaram o gráfico, lembrando, coluna verde, exportação, coluna vermelha, importação. Então, eu vendi mais, entrou mais dólares. Comprei pouco, saiu menos dólares, sobrou mais dinheiro. Fatores naturais. Quando a gente fala na produção agrícola, a gente tem que entender que essa produção agrícola, ela se desenvolve em uma determinada região do Brasil. E o Brasil, por ser um continente
um país continental, né, que vai desde a linha do Equador e ultrapassa o Trópico de Capricórnio, nós temos climas diferentes, né? E esses climas diferentes, eles vão interferir na agricultura. E o solo também. O Brasil é relativamente um país de solo fraco para médio, né? Então, nós temos os terrenos muito rasos, que são aquelas partes que a camada de terra, que é o desgaste das rochas, vai se desgastando, acumulando, junto com a matéria orgânica, forma o solo. Então, quando esses solos são muito profundos, ou seja, tem uma camada de terra grande, uma camada de pedra muito profunda, então tem muito solo. Eles são melhores drenados, a água absorve melhor, as raízes podem penetrar melhor, e esses solos, quanto mais camada orgânica, eles vão ser mais produtivos, né? O relevo. O relevo também dificulta. Dá uma olhada aqui, erosão, por falta de manejo correto do solo, isso vai atrapalhar a agricultura, né? Se é uma região de planície e com solos mais profundos, a produção vai ser melhor. Dá para usar maquinários agrícolas, extensão de propriedades maiores. Se são solos em áreas com mais montanhas dobradas e com uma topografia muito acidentada e com muita pedra, a qualidade do terreno vai ser mais ácida. Por exemplo, aqui no Centro-Oeste, que é um planalto de terrenos altos, mas o Centro-Oeste dá para fazer mecanização da agricultura, por quê? Porque em cima das montanhas, que são terrenos antigos, já desgastados, eu consigo ter uma planície, eu consigo ter uma região plana em cima das montanhas. Então, automaticamente é ali que se desenvolve a agricultura, nas serras, nos chapadões. Mas, como o Brasil é um país tropical, né, você tem solos com uma abundância muito grande de alumínio. E daí as técnicas, como por exemplo, o uso do gesso, do calcário, neutraliza o alumínio, tira a acidez da terra e propicia a produção de alimentos, ou mesmo a produção de leguminosas como a soja, o milho, o algodão. O clima. Algumas variedades, como a uva, a pera, né? A maçã, elas podem ser produzidas em áreas frias, como esses plantios são mais destinados ao sul. Mas alguns departamentos de pesquisa, como o IAP, ele acabou desenvolvendo o quê? Variedades que podem ser cultivadas em outras áreas, como por exemplo no Vale do Paranaíba, Bahia e Pernambuco, né? Ali no Vale de São Francisco, melhor dizendo, desculpa, eu enganei, é Vale de São Francisco, né? Entre a divisa de Pernambuco e Bahia. Ali você tem produção de uva por irrigação, em solos fracos e secos, mas a irrigação e uma variedade de uva para o clima quente, que é uma uva chamada Vitória, né? Permite a produção daquela região. E o Brasil já tem vendido mais desse produto do que os produtos que vêm importados de fora. Outra questão, pessoal, e aí entra a maçã, o pêssego, a uva, né? São variedades que foram criadas para a região quente, que antes era produzida só em região fria. É a mesma coisa da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é para regiões mais férteis, como os solos de Massapê, no período da colonização, lá na Bahia, no Pernambuco, né? Naquela região do Nordeste. E automaticamente áreas quentes. Mas hoje em dia a gente consegue produzir cana no Sudeste até no Sul do Brasil, devido às variedades que os institutos de pesquisas vão se desenvolvendo. Quanto às técnicas agrícolas superam os limites. Olha aqui, ó. Você tem produção em área irrigada no deserto da Arábia Saudita. Então, na verdade, o solo ele pode ser pobre, como a areia, mas ele funciona como um suporte para a planta, fixar as raízes e ficarem de pé. Então, se você joga água com a irrigação, e se você coloca os nutrientes através dos adubos orgânicos, que vêm da natureza, das plantas ou dos animais, ou mesmo dos adubos químicos, que são desenvolvidos em fábricas e laboratórios através de misturas de minerais, você consegue ter
os nutrientes que a planta precisa, a água e a areia do deserto vai funcionar como um suporte para essa planta. E você pode produzir em qualquer região. Então, você já vê um domínio da tecnologia que favorece o plantio. Aqui as uvas, de que eu falei para vocês, no Vale de São Francisco, foi desenvolvida por um instituto lá de Campinas, né? Que é o Instituto Agronômico de Campinas, IAC, e também a questão da Embrapa, que desenvolveu a soja para o Centro-Oeste. Tá? Agora, a modernização agrícola e estruturas fundiárias brasileiras. Quando eu falo em estruturas fundiárias brasileiras, eu estou falando basicamente da divisão da pequena e média propriedade e grande. Então, vamos dividir entre pequena e grande aqui para a gente não confundir. Até 10 hectares, que são 10 mil metros quadrados de área, você